Agora, muito boa vontade de vocês falar Tite deixando claro, né? Porque o Tite nunca deixa claro, né? Ele fala no dia que, porra, é difícil de. Tem que traduzir. Ele, não, ele começou no 4-3-3, depois ele tinha lá o Gabriel jogando junto com o Pedro, os dois dentro da área ali, muito próximos, né? O Gabriel cai pela direita, que é a vocação natural dele, mas eram os dois lá na frente. E os dois pontas que voltam para formar ali com os dois homens de meio campo ali um quarteto, né? Eu acho que ele testou ontem essa variação. O fato é o seguinte: vai ver sempre um clamor: o Gabigol vai jogar onde? O Gabigol não vai jogar, gente, vai ser reserva. O Gabigol é banco e vai ficar no banco até que ele consiga mostrar que tem que entrar no time. E isso é jogando e jogando bem, entrando, treinando bem e jogando bem. E ontem ele entrou, não fez nada de especial também. Teve 2 chances, não conseguiu aproveitá-las, correu, se esforçou e tal, mas eu acho que o mais importante aí é que, pelo menos o primeiro sinal é de que não vai jogar com o nome. Na final do Carioca, ele ficou no banco, o Flamengo venceu, ele entrou no segundo tempo, ele está em campo quando o Flamengo faz 2-0, primeiro jogo com o Fluminense, e ele sai falando que quer disputar a posição com o Pedro, né? Em outras palavras, ali na zona mista. Aí no outro jogo ele é escalado. Um erro do Vitor Pereira. E o Flamengo tomou de 4-1. Não foi por isso que tomou de 4-1. Foi também por isso. O técnico acabou fraquejando diante do peso do jogador. E não era isso que se esperava de um técnico experiente que foi contratado para quê? Para fazer um trabalho com autoridade, com autonomia. Então, o que eu espero é que o Tite não caia nesse erro. Que ele faça as mudanças de acordo com o desempenho dos jogadores, com as necessidades do time e com aquilo que cada um está apresentando. O Gabriel quer jogar, então corre atrás. Acho que vale para todo mundo ali. E sobre a questão do lateral direito, eu concordo totalmente com o André. Tá? Eu trouxe só a informação, pelo que eu apurei, eles não vão atrás agora. Também acho que deveriam ir atrás. Acho que só vão atrás no meio do ano, porque é menos complicado contratar, né, lá fora no meio do ano do que agora. O pessoal fala, traz o Montiel. O Montiel está jogando, gente. Vai trazer assim. Quanto pediriam por ele? Ele quer sair de lá agora, para no meio da temporada? Sabe? Não é assim. É complicado, de fato, você encontrar um lateral direito. Agora, já deveriam estar fazendo essa busca há mais tempo, né? Há um bom tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Que quando saiu o Rafinha, que saiu porque quis, diga-se de passagem, depois quando quis voltar, já tinha um jogador ocupando o espaço dele na folha de pagamento, que era o Isla. Que foi até uma boa ideia inicial. O cara tinha uma carreira, só que o Isla não correspondeu muito. Mas assim foi campeão brasileiro no Flamengo. Aí o Isla sai, aí fica o quê? Rodinei, depois veio o Varela, tem o Mateuzinho, né? E o Rodinei teve um breve período ali que ele foi bem, né? Acabou indo embora, o Flamengo não quis renovar contrato com ele, já é um jogador que está há muito tempo no clube. E o Flamengo não procura para valer o lateral direito. Essa volúpia toda pelo Vinha, você não vê por um jogador para o outro lado do campo. Já deveria existir desde o ano passado. Senão vamos trazer o lateral direito. Agora querem um ponta direita, mas não querem o lateral direito. O Luiz Henrique é bom? Muito bom jogador, o Luiz Henrique. Ele era o principal jogador do Fluminense quando foi embora. A torcida reclamou muito que o Mário Bittencourt teve que vendê-lo por 9 milhões de euros, era um valor baixo em relação a outros atletas, justamente porque o Fluminense precisava muito de dinheiro, né? A primeira temporada dele no Betis foi boa, ele foi titular, jogou muito bem, se destacou. Eu acho que esse é um ponto também importante. Eu acho que o Tite ele parte de uma ideia que eu acho que não pode ser uma camisa de força. Se porventura alguns jogadores estão pedindo passagem, acho que cabe ao técnico tentar encaixar os jogadores de maneira que ele aproveite o melhor material humano possível, né? Mesmo que se demande uma mudança na forma de jogar. Não existe só uma forma de jogar. Eu acho que se ele conseguir definir para o time jogar no 4-3-3, no 4-4-2, o Jesus fez isso, né? Jesus foi encaixando os jogadores e aproveitando. Lembra, o Abel falava, não dá, o Abel Braga, não dá para jogar Arrascaeta e Bruno Henrique porque ocupa menos faixa do campo. Não dá para jogar com um homem só na proteção ali porque vira time de índio. Então tinha que ter Coelar e mais um, tinha que ter o Arrascaeta ou o Bruno Henrique. E aí o Jesus fez o quê? Recuou o Arão para volante, transformou em primeiro volante, colocou a Arrascaeta e Bruno Henrique e Gabriel e deu no que deu. Então acho que o desafio do técnico é esse também. Você tem os ingredientes, tem que fazer o melhor possível com eles. E não só se fazer dessa maneira. Eu acho que esse sempre foi um problema do Tite, na seleção brasileira especialmente, né? O próprio Vinícius Júnior custou entrar no time, por quê? Porque não tinha espaço para ele. A vaga dele já estava previamente ocupada. Mas ele era o melhor jogador brasileiro na Europa. E custou entrar. E na Copa do Mundo era sacado toda hora. Não havia muito interesse em aproveitar, um negócio inexplicável, né? E aí você vê o Carlo Ancelotti essa semana falando do Vinícius, né? O Vinícius agora está jogando mais, não como um ponta, está jogando como um atacante. Por isso ele fez 3 gols, está aparecendo em mais áreas do ataque. Não tem um centroavante o time, não tem mais o Benzema. Então ele e o Rodrigo jogam de forma diferente. E o Ancelotti falou essa semana também sobre isso, que ele agora
vai se transformando num jogador mais perigoso, mais artilheiro, mais letal, porque ele deixa de ser um ponta, basicamente, para ser um atacante. Então, eu acho que cabe ao técnico de futebol fazer isso. Ele vê o que ele tem em mãos, ele faz o que ele encaixa os melhores jogadores. O Rogério Ceni, de certa forma, ele não só compôs politicamente com a panela para ganhar o brasileiro, mas encaixou todo mundo. Nem o Jesus fez isso. Nem o Jesus fez isso, porque ele não tinha o Rodrigo Caio, aí ele recuou o Arão para a zaga, colocou o Diego Ribas no time, como um dos volantes, e ganhou o Campeonato Brasileiro dessa maneira. Aquela arrancada foi jogando dessa forma, arrancada no final. Nos últimos 9 jogos, venceu 6, empatou 2, perdeu 1, e mais o último que não valeu, não pesou nada, porque foi campeão assim mesmo. Então o Flamengo assumiu a liderança do campeonato numa sequência excelente, né, com boas atuações, e jogou todo mundo. Então acho que esse é um desafio para o Tite. Ele parte de uma ideia, ok, amanhã vamos imaginar que o Gerson está jogando muito bem, o De La Cruz está jogando muito bem, o Pulga está jogando muito bem, o Arrascaeta está jogando muito bem. Por que não pode jogar os 4? E o Luiz Araújo, como disse aí o André, de repente destoa. Ele não pode jogar, então, com 2 atacantes e 4 homens do meio campo? Ele não pode mudar esse desenho? Ele obrigatoriamente tem que ter os laterais que só trabalham por dentro, ou não pode ter os laterais que fazem o corredor, mudando um pouco o desenho do time? Eu acho que esse é o trabalho dele, cara. Aí ele tem que encontrar soluções. Os melhores têm que jogar. Eu acho que é isso. Até para você motivar mais os jogadores e estabelecer essa disputa leal. Eu estou jogando bem, o técnico vai arrumar um lugar para mim. Eu estou jogando mal, eu perco lugar no time, mesmo que eu faça uma função que a priori é aquela que ele não abre mão. Ele quer um cara com aquela característica. Eu acho que esse é um ponto importante. Outra coisa, técnico de time não é técnico de seleção. Na seleção ele convoca quem ele quer. No clube você trabalha com o que você tem. Então, se o Luiz Araújo não estiver bem e o Flamengo não conseguir trazer o Luiz Henrique, né? Ele tem o Matheus Gonçalves, mas que é um garoto. Se porventura o garoto não estiver pronto ainda, ele vai ter que encontrar maneiras de resolver isso. E como é que vai ser? O Gabigol vai jogar na ponta, o Arrascaeta vai mudar de posição, o De La Cruz vai fazer aquele lado, o Gerson vai jogar por ali, que já jogou. É trabalho dele, cara. Eu acho que é isso. Eu vejo sempre assim. Quem está melhor tem que tentar colocar no time. Né? É mais ou menos a seleção de 70, várias histórias, né? Você vai encaixando os caras ali para todo mundo jogar. Eu quero os férias todos em campo. Eu acho que aí é trabalho dele, e esse período de Campeonato Carioca é o ideal para ele fazer isso. É o ideal. Porque você pode correr riscos, você tem jogos contra times que são mais fracos, né? Nos próprios clássicos, você tem um Vasco ainda passando por reformulação, um Botafogo por reformulação, um Fluminense motivado e tal, o jogo de repente, mais encardido pode vir a ser, mas ainda não é uma hora decisiva, né? São os primeiros clássicos do ano, a reta final vai ser em março. Né? Então, acho que é um momento muito adequado para ele fazer todas essas experiências e até, quem sabe, definir diferentes formas de jogar. O time pode jogar de uma maneira ou de outra, mudando a escalação de acordo com o cenário, com os jogadores disponíveis, com o momento de cada um. E o Tite, Alan, desculpa, e o Tite explicando esse negócio de 2 jogadores por posição, que ele teve um diretor que disse para ele que se desse 2 bons jogadores para ele não ia se enrolar. Aí ele falou que se... Não, mas eu falei para ele, se eu errar, eu vou acertar. Nossa, o Tite realmente ele fala um dialeto próprio e você tem que arrumar uma interpretação porque você está lendo ou porque você está ouvindo, porque se for contar com a clareza dele, realmente é difícil. Eu até peço desculpa, porque você vê uma diferença quando eu leio aspas aqui de jogadores ou de outros técnicos, vai de uma maneira fluente. Quando eu leio do Tite, eu às vezes me embolo aqui lendo, porque eu tento raciocinar o que eu estou lendo, mesmo assim dá uma embolada, porque o Tite tem um dialeto muito próprio, né? E Mauro, sobre essa briga 2 por posição, fica um pouco claro ali que o Pulgar vai brigar mesmo, a princípio, com o Alan para a vaga primeiro volante, né? A gente às vezes imaginava que podia jogar o Alan e o Pulgar, muita gente pedia um outro primeiro volante, ainda mais com a saída do Thiago. Eu acho que, até porque, como o Tite falou que o De La Cruz também vem treinando de segundo homem, eu acho que, na visão do Tite, o Pulgar vai ser um primeiro volante desse time, né? Isso é também claro, né? Ele é o dono da posição. O Alan está voltando agora de um período de inatividade, vai brigar pela posição. E eu acho até que o Flamengo precisa ter mais gente para a função, sabe? Só 2, acho muito pouco, para a temporada. Ainda mais sai o Thiago, né? Saída do Thiago Maia. Aí, de novo, ou traz alguém, ou então a gente tem que olhar agora o Ryan Lucas e o Igor Jesus e ver se os meninos estão prontos, ou um deles está pronto para entrar aí num clássico, se for preciso. O Pulgar toma muito cartão. O Alan tem se machucado muito. Aí chegou um Fla-Flu, não tem os 2. Quem joga? Né? Eu estou falando de algo muito possível de acontecer. E aconteceu no ano passado. Um está machucado, outro está suspenso.
Tem que pensar nisso também. Exatamente. André, o Alan também é um jogador que também toma bastante cartão, né? Então tem que ter essa preocupação. Com a saída do Thiago, a não ser que o Ryan Luca é um jogador que o Tite comentou algumas vezes também ontem na coletiva, falou 2 vezes do Ryan e do Igor Jesus, tem que ter, de repente, dar um pouco de espaço para esses meninos serem testados agora pelo semestre, né? Ou então trazer alguém, principalmente com a saída do Thiago, né? A impressão que dá é que com a saída do Thiago, o Flamengo vai ao mercado, né? E vai seguir essa questão dos 2 jogadores por posição, né? E aí você tem o Pulgar e o Alan para aquela função ali de primeiro homem, né? E de repente esse jogador que vai ser contratado aí já vai estar mais numa posição de segundo homem, e aí disputa com o Gerson, né? E o De La Cruz vai ficar como uma peça solta, digamos assim, um jogador versátil que pode cumprir, vai estar sempre em campo, mas cumprindo diferentes funções.